Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha envolver a sua vida, cobrir a sua vida, proteger a sua vida, nesse dia que se inicia. Hoje, o 13º dia desse nosso projeto de 21 dias de oração. A palavra para o nosso coração, para a edificação da nossa alma, fortalecimento da nossa alma, ela se encontra na epístola de Tiago, no capítulo de número 4 e o versículo de número 7, que diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Palavra de instrução para nós hoje sobre libertação espiritual. O tema da nossa meditação: o caminho da verdadeira libertação. Meus irmãos, minhas irmãs, você que vai ouvir este áudio, você que vai receber esse áudio, uma coisa é fato, diante de tudo que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Nós vivemos tempos em que muitos buscam libertação espiritual. Libertação de vícios, libertação de opressões espirituais, libertação de pecados, aqueles pecados repetitivos, aqueles pecados que muitas vezes tratamos com estimação, e também libertação de feridas emocionais. Mas a palavra de Deus, ela revela que a verdadeira libertação começa na sujeição a Deus. Tiago 4,7 nos ensina um princípio poderoso em 3 etapas. Primeira etapa, submissão. Segunda etapa, resistência. E terceira etapa, vitória. A primeira etapa: sujeitai-vos, pois, a Deus. A base da libertação completa é a rendição. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra sujeitar significa colocar-se sob autoridade, colocar-se debaixo de uma autoridade. Não há libertação sem submissão à vontade de Deus. Muitos querem resistir ao diabo, mas ainda estão rebeldes contra Deus. Alguns exemplos bíblicos. Primeiro exemplo: Saul perdeu a unção porque se rebelou contra a direção divina. Saul, o primeiro rei estabelecido, primeiro rei de Israel, estabelecido por Deus. Deus o abençoou, Deus foi com Saul, e Saul perdeu a unção porque se rebelou contra a direção. Ele escolheu, ele decidiu ir contra a ordem de Deus. Ele escolheu desobedecer ao Senhor. Depois você leia o que está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e ali leia o capítulo todo, mas em especial os versículos 22 e 23. E você vai ver como que Saul se rebelou contra a direção de Deus. Outro exemplo bíblico: Jesus, ao contrário de Saul, foi totalmente submisso ao Pai, mesmo diante da cruz. Lucas 22:42. Depois você leia. Sujeitar-se é entregar o controle da sua vida a Deus. Finanças, emoções, relacionamentos, ministérios. E enquanto houver áreas da sua vida que não foram entregues a Deus, que não foram confiadas à mão de Deus, na mão de Deus, no controle de Deus, o inimigo das nossas almas terá brechas em nós, e essas brechas vai permitir com que ele olhe, com que ele haja, com que ele toque, com que ele faça aquilo que ele quer fazer.
E a palavra do Senhor nos ensina que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós não podemos dar essa brecha, nós não podemos dar essa legalidade para que ele haja na nossa vida. E dentro disso que te falei agora, dentro disso que nós compartilhamos agora, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguma área da sua vida em que você ainda não se rendeu totalmente a Deus? Em que você ainda não entregou totalmente nas mãos do Senhor? Existe alguma área da sua vida? Existe algum lugar da sua vida, sentimentos, emoções, desejos, que você ainda não entregou totalmente a Deus? Faça essa análise, faça essa reflexão. E se você encontrar alguma área da sua vida onde existe uma brecha que dá legalidade para o diabo agir, feche essa brecha e entregue essa área da sua vida ao controle do Senhor. A segunda etapa, resistir ao diabo. A libertação, ela se mantém na guerra espiritual. Resistir ao diabo. Resistir é enfrentar, é não ceder, é permanecer firme. Não é fugir do diabo, é enfrentá-lo com autoridade espiritual. Resistir envolve fé, envolve oração, envolve santificação e o uso da palavra. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, nós vemos Jesus resistindo ao diabo no deserto, fazendo uso da palavra de Deus. A palavra de Deus estava guardada, estava intrínseca em seu coração. Paulo nos ensina a nos revestir com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Resistir é dizer não à tentação. Resistir é fechar as portas para o pecado. Resistir é romper com práticas antigas. Cada vez que você resiste, a sua fé se fortalece e o inimigo perde a sua força, o inimigo se enfraquece. Então eu convido você a declarar: eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho autoridade em Cristo para resistir ao mal. Eu tenho autoridade em Cristo para resistir às investidas do diabo. Eu tenho autoridade em Cristo para vencer as investidas dos demônios. Declare esta verdade sobre a sua vida. Você não é mais escravo do pecado. A partir do momento que você convidou Cristo, a partir do momento que você se sujeitou a Deus, que você entregou a sua vida a Deus, que você confessou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, único e suficiente Salvador da sua vida, você não é mais escravo do pecado. E não sendo escravo do pecado, o diabo não tem mais legalidade para agir na sua vida. E declare com autoridade em Cristo para resistir ao mal, para resistir às tentações, para resistir às paixões da carne. A terceira etapa, e ele fugirá de vós. Primeira etapa, sujeitai-vos, pois, a Deus, se submeter a Deus. A base da libertação é a rendição. Sujeite-se a Deus. Segunda etapa, resiste ao diabo. A libertação, ela se mantém na guerra espiritual. Resistir ao diabo, resistir é enfrentar, não é ceder, é permanecer firme. E a terceira etapa, ela é: e ele fugirá de vós. A vitória é a consequência da nossa obediência. E ele fugirá de vós. A libertação verdadeira não é um evento isolado, é um processo contínuo de vitória.
quando você se submete a Deus e resiste o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele perde o direito de permanecer. Olha que maravilha! Quando você entrega todas as áreas da sua vida, sua mente, seu coração, quando você entrega os seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seus pensamentos, quando você entrega a Cristo, quando você se submete a Deus, resiste o diabo, o inimigo, ele perde o direito de permanecer e de ficar. Olha que maravilha! Quando Jesus libertava as pessoas, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Você é livre para não pecar mais. Você é livre em Cristo Jesus para não pecar mais. A libertação, ela se confirma pela mudança de vida e pela presença constante do Espírito Santo de Deus, do nosso amigo, do nosso ajudador, do nosso consolador, o Espírito Santo de Deus. A libertação, ela se torna visível pela mudança de vida. Eu fazia, não faço mais. Falava, não falo mais. Eu agia de determinada maneira, determinada forma, eu não ajo mais assim. Era costume na minha boca ter palavrão, palavras de maldição, palavras que dão legalidade ao diabo para agir na minha casa. Hoje eu não falo mais essas coisas. Eu mudei até a minha forma de falar, quebrando esse círculo vicioso, não dando legalidade ao diabo. Vai e não peques mais. A libertação, ela fica clara. Nós mudamos de vida pelo poder de Deus, a partir dessa entrega genuína. E pela presença do Espírito Santo, convoque o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. Diga sempre: Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, enche o meu coração, enche a minha mente, enche os meus lábios. Espírito Santo, me ajude a escolher aquilo que eu vou ouvir para a edificação da minha alma, não para abatimento do meu espírito. Após a libertação, é preciso se encher da palavra de Deus, andar em comunhão e manter a vigilância, manter a prudência. Quando nós mantemos a prudência, a vigilância, nós não damos brecha, nós fechamos as brechas, e o inimigo, ele não encontra meios de agir na nossa vida e contra a nossa vida. Ele não encontra meios de agir a partir da nossa vida. O segredo da vitória é permanecer em Cristo, manter a comunhão. Depois você leia Mateus 12, 43, do 43 ao 45, e você vai compreender que após a libertação é preciso se encher da palavra, andar em comunhão e manter a vigilância. O segredo da vitória é permanecer em Cristo todos os dias. Todos os dias nós temos que declarar. E quando o inimigo vê um crente submisso e cheio do Espírito Santo, ele foge, ele não permanece. Ele tenta, mas ele não permanece, ele não prevalece. Eu quero concluir esta mensagem de hoje sobre libertação espiritual, dizendo para você que libertação não é gritar. Libertação não se trata apenas de expulsar demônios. Libertação espiritual, a libertação plena, a libertação viva, a libertação genuína, é viver de forma submissa a Deus, de forma firme e cheio de autoridade espiritual. Essa autoridade, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. A ordem de Tiago, ela é muito simples, mas ela é muito poderosa. Sujeite-se a Deus
Entregue-se completamente aos cuidados do Senhor. Resista ao diabo. Se mantenha firme na fé e na palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, trazendo a palavra do Senhor para a sua vida. Desfrute da vitória. O inimigo fugirá. O inimigo, ele não suporta quando ele vem contra a sua vida e ele vê que você está blindado, que você está revestido pelo poder, pela presença, pela graça e pelo amor glorioso, misericordioso e infinito de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, se existe alguma área da sua vida onde o inimigo ainda tem influência, seja na área emocional, física, espiritual, sentimental, sexual, seja qual for a área que ele tenha influência, pecados ocultos, traumas, vícios ou opressões malignas e espirituais, hoje é o dia de você se submeter a Deus e resistir. Se submeta aos cuidados do Senhor. Viva para o Senhor. Convide Jesus Cristo a fazer parte da sua vida. Faça essa oração comigo, repetindo estas palavras, que elas têm muito poder no mundo espiritual, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te confesso como Salvador, suficiente Salvador da minha vida, da minha alma e do meu espírito. Diga assim com valentia e com coragem, convicção: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura. Me ajude a mudar as áreas que precisam ser mudadas, fechar as brechas que precisam ser fechadas, porque somente o Senhor tem poder para fazer isso na minha vida. Senhor Jesus, me ajuda. Diga isso. Anote essas palavras que disse. Anote em um caderno, em um livro, em uma página, e carregue ela com você e repita ela constantemente. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você nessa hora. E eu quero orar por você declarando esta vitória da parte do Senhor, se sujeitando ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, hoje, nesse dia tão especial que o Senhor marcou para ter um encontro com a minha vida, um encontro com a minha alma, um encontro com o meu espírito, Senhor Jesus, hoje eu me sujeito, nós nos sujeitamos à Tua vontade, renunciando todo o pecado, renunciando todas as obras das trevas e toda a influência maligna. Senhor Jesus, enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos fortalece para resistir às investidas do diabo, às investidas do maligno, às investidas de demônios. Hoje, Pai querido, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã que está participando desse projeto de 21 dias comigo. Eu quero declarar na vida desse homem, na vida dessa mulher, que nós somos livres em nome de Jesus Cristo. Nós somos livres para não pecar. Nós somos livres e escolhemos seguir e servir ao Senhor. Pai querido, alcance esta casa, esta família que precisa de uma libertação. Pai querido, uma libertação física, emocional, espiritual, uma libertação na área sentimental. Ah, Senhor Jesus, quantas pessoas que são dependentes emocionais, liberta elas desse vício maldito e maligno. Quantas pessoas, Senhor Jesus, que precisam de uma libertação de vícios. Liberta, Senhor Jesus, do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício das drogas, Senhor Jesus, deste vício maligno e maldito que tem acarretado, que tem, Senhor, destruído, que tem envergonhado e que tem humilhado.
Pai querido, dá vitória, Senhor, a este casal, dá vitória a esta família, dá vitória na saúde, liberta, Senhor, desta enfermidade, Senhor Jesus. Opera o teu milagre, opera, Senhor Jesus, de forma poderosa, opera, Senhor Jesus, de forma milagrosa na vida deste homem, na vida desta mulher que vai receber este áudio. Pai querido, eterno e santo, eu te glorifico, confiando na vitória do povo de Deus, na vitória deste teu filho e desta tua filha, que talvez hoje acordou, amanheceu, está iniciando um dia com dúvidas, com medo, com alguma notícia, com alguma palavra que trouxe, Senhor, tristeza, que gerou mágoa, que trouxe alguma enfermidade. Liberta e dá vitória, Pai querido. É o que eu te peço, em o nome santo e bendito de Jesus. Opera na vida deste homem, desta mulher, o milagre para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo nesse propósito. Obrigado por estar compartilhando as mensagens de todos esses dias. Isso, continue compartilhando. Já tem chegado até mim testemunhos de pessoas que têm sido edificado, que têm sido curado, que têm sido abençoado por essas mensagens. E glória seja dada ao nome do Senhor por isso, porque tudo é dele, tudo é possível por causa dele, por causa da presença gloriosa do Espírito Santo. E como tenho dito esses dias, se permita ser instrumento de salvação e de socorro de Deus na vida de famílias, na vida de pessoas que você conhece e sabe que precisa de uma libertação espiritual. Cria aí um grupo, cria aí uma linha de transmissão e envia para o máximo de pessoas que você puder. Vamos semear a semente, vamos abençoar as pessoas com o maior tesouro que existe na face da terra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus traz mudança, a palavra de Deus dá orientação, a palavra de Deus é o alimento espiritual que a nossa alma precisa para combater as investidas do diabo. Deus abençoe a sua vida, seja edificado por esta palavra, em nome de Jesus.